Fala, meu lindo. Aleluia. Que isso, hein, papai? Eita, competição boa. Nós estamos hoje em Barcelona, na Espanha, e a série é O Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema é Vai Dar Certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu quero que você elimine as distrações todas possíveis. Guarde o teu coração. Abre para a palavra, porque eu tenho certeza que você vai receber uma resposta e que isso pode mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Aleluia! Eu quero só te pedir um favor antes de qualquer coisa, curte o vídeo, é rapidinho, dá um likes. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas, e o nosso objetivo é que a mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais, melhor. Então já curte rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 4 anos sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Eu só quero dizer antes de começar que vocês estão, ó, coisa linda. Eu estou mais animado agora. O tema dessa palavra é muito importante, porque ela pode ser confundida como se fosse algo de autoajuda. Eu demorei para gravar uma palavra com esse tema, porque ele pode parecer mero otimismo. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar sobre otimismo. Eu não vou falar sobre sentimentos infundados. Eu vou falar baseado na palavra, em algo que pode mudar a sua forma de interpretar as situações, e que em nome de Jesus você compreenda, vai dar certo. Amém? Números capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: e voltaram de examinar a terra depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para com onde tu nos enviaste, verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer: não vai dar certo. Deus vai levantar um Calebe e dizer: vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer: nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço, a conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer.
quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu sento na frente desse microfone para gravar uma série, algumas coisas passam pela minha cabeça, as que me trazem aqui e as que me fazem permanecer nesse lugar. As que me trazem, obviamente, a primeira é a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, esse é um projeto que não é meu, está para além de mim. Mas a segunda coisa são as perguntas que eu recebo, são as demandas que os meus olhos percebem. E uma das coisas que eu vejo, e esse tempo está muito ativo, é que as pesquisas estão dominando as nossas decisões muito mais do que a palavra que Deus liberou sobre nós. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. Eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente. Que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador. Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz, é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz, não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande. E o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo, eu estou tirando vocês da escravidão e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A terra emana leite e mel. E esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês. Eu quero que você entenda, bebê. Acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é, vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe, para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é, os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica. E com os nossos olhos nós medimos os termômetros
E a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história, porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua, e o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir. Quando você deixa que, ao invés do que os teus olhos veem, em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões, mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez. Já está preparado. Portanto, fechem-se os olhos, abram-se os ouvidos e diga: Jesus, me lembra das tuas promessas, me lembra dos teus planos extraordinários, me faz lembrar dos teus feitos, me faz lembrar, Jesus, porque a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos enxergam. Os espias chegam e eles dizem o cenário: gente, realmente a terra é boa. Realmente a terra é maravilhosa, mas eu quero que vocês saibam, os inimigos são numerosos e a gente não vai conseguir. Eu consigo imaginar, eu consigo ver a cabeça, o cenário do que se passa, sabe, nas emoções de quem tinha uma expectativa e agora tem uma informação como essa. Parece que eu vejo o semblante caindo do povo, as pessoas desanimando com aquilo que estavam ouvindo. É igual quando alguém decide que vai casar e as histórias à volta são as piores. Alguém diz o divórcio, o casamento acaba, e aí parece que os olhos da gente, os nossos semblantes caem. Você diz: eu vou empreender, e alguém diz: pois é, mas tantas empresas faliram esse ano. Então você toma uma decisão e você diz: eu vou servir a Jesus, e alguém diz: bom, mas olha a igreja. As pessoas tentam roubar de nós a nossa fé. E quando a gente diz que isso é fé, alguém diz: não, isso é otimismo. Não, bebê, otimismo é acreditar sozinho naquilo que talvez pode acontecer. Fé é acreditar baseado na palavra de Deus sobre nós. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé contempla. Quem tem fé enxerga cenários aonde ninguém contempla absolutamente nada. Quem tem fé vê a calmaria no meio da tempestade. Quem tem fé vê possibilidade no mar fechado à frente. Quem tem
fé vive o extraordinário. É exatamente assim que a vida funciona, infelizmente. Então entenda, ser otimista não muda nada. Agora ter fé muda tudo. A palavra é mais importante. Aí o povo desce meio triste quando aqueles espias estão falando. Um rapaz chamado Caleb. Caleb é maravilhoso. Caleb, ele é sinistro. Caleb diz: cala a boca. Em algum momento alguém vai ter que chegar na tua vida e dizer: cala a boca. Cala a boca todo mundo que está dizendo que vai dar errado. Cala a boca todo mundo que não está acreditando na promessa de Deus sobre você. Cala a boca todo mundo que não consegue enxergar aquilo que os olhos da fé contemplam. Cala a boca todo mundo e contemplem, porque vai acontecer. A palavra de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá naquele lado. A palavra de Deus é mais poderosa e nós estamos aptos, preparados para conquistar a terra que Deus separou para nós. A decisão é: subamos e conquistamos a terra, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Os inimigos são numerosos, porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que os dados que nos entristecem. Ele é maior do que o caos que foi estabelecido à nossa volta. Pode ter certeza que se você tiver uma palavra de Deus sobre você, das duas uma: ou Deus vai mudar você de cenário, ou vai mudar o cenário que você está. Creia, Deus pode tudo, e se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu só vim aqui com uma palavra para você que está assistindo essa mensagem: vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. E essa é a última parte. Nicolas, confere se a câmera está gravando. Está gravando? Porque eu não vi mais a luz vermelha de repente e eu me desesperei. Você vê? Glória a Jesus. A gente nunca voltou uma gravação. As mensagens são gravadas assim, começam e acabam. E agora vamos terminar. Feche os teus olhos. Esqueça de tudo que foi dito à sua volta. E comece a lembrar das palavras de Deus derramadas sobre você. Eu só queria te lembrar: a palavra de Deus é mais importante do que o caos. A palavra de Deus se sobressai sobre as tempestades. E se Ele diz que dá, dá. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos e cremos na Tua palavra mais do que tudo. Tu és o nosso centro de confiança, de amor. Amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Gente, hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa. A gente está em Barcelona. Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma, porque está acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, o que Deus fez.
sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande, mas eu também tô com meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz já, tá aqui no finalzinho da gestação, então eu tô com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje em Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Ó. Comprando flor pra Paulinha porque não vou chegar de mão vazia, né, amigo? São 10 dias. Com certeza.